Boa noite. Estamos iniciando mais uma live Fortificadas. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Gausser. É a criadora da página Fortificadas, que é uma página que trabalha exclusivamente com mulheres, né? Do ventre à mente, na verdade. Onde as mulheres, elas, uma a uma, com a sua história de vida, têm sido diamantes brutos que estão se lapidando. E nessa noite a gente vai falar com mais uma mulher escolhida por Deus, que Deus colocou no meu coração, que é a Jaqueline Vieira, lá de Blumenau, Santa Catarina. E a gente vai falar um pouquinho com ela sobre a mulher nesse lugar de conquista, né? A mulher que independente o que ela escolha, ela tem conquistado o seu lugar. Então o tema de hoje é a mulher conquistando o seu lugar. Hoje é a primeira live de 4 lives que a gente vai estar fazendo, né, de uma série de lives com a Jaqueline. E vamos estar aguardando que ela vai entrar logo logo. Só um instante. Enquanto você tá aí, você pode ir compartilhando, convidando outras pessoas, outras mulheres, outros homens. Quero mandar um abraço pro meu irmão ali, o Joacir, que tá sempre junto, sempre apoiando. Vamos lá. Só um instantinho até que a Jaque possa entrar pra gente estar conversando. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, por favor. Hoje, para quem tem acompanhado Fortificados tanto no Instagram como no Facebook, eu postei referente a um sonho que eu tinha há algum tempo e debaixo de uma palavra do meu esposo em um culto, eu me encorajei e eu comecei a escrever um pouquinho sobre o Fortificados. E dessas escritas, dessas memórias, surgiu o livro Fortificadas. E a gente vai estar lançando o e-book, né? Por enquanto. O e-book para que vocês possam estar acompanhando também um pouquinho do que é o Fortificados, do que é esse curso. Vão me dizendo aí como que tá o som. Se tá bom, se não está. Vou só aguardar a Jaque aqui. Pode clicar, Jaque, no link que eu te enviei, que você aparecendo aqui para mim eu já te chamo. Ó, o Rafa chegando aí. Família em peso. Oi, Rafa. Tudo bem? Só um pouquinho, tá, Jaque? Porque tem demorado, às vezes, para entrar aqui pra mim. Que aparece as pessoas, mas demora um pouquinho, porque esse horário é um horário bem congestionado também. Eu mudei das 7 para as 8, mas também é um horário congestionado. Assim que você aparecer aqui pra mim.
Só um instante. Vamos lá. Se você quiser solicitar, solicita para entrar, se aparece ali. Que para mim não tá aparecendo. Aparece o Roberto, pode ser o Roberto mesmo? E agora, melhorou o som? Hum, eu tô vendo que o Beto ele tá online, mas não é com o celular do Beto que você tá, né? Só me responde aí, por favor. Só um instante aqui. Que bom, o som melhorou um pouquinho. A gente só vai aguardar para entrar porque até teve uma live que a gente fez esses dias que também demorou um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Enquanto isso, enquanto a Jaque vai tentar entrar ali de novo, eu vou ler para vocês a base do Fortificadas, que o Senhor tem me movido e me motivado a não parar. Tá lá em Provérbios 31, é um versículo bem conhecido, mas é o Provérbios 31, 25, 26, que diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. E na verdade, é dentro disso que Fortificadas ele tem trabalhado, sabe? É dentro disso que nós, mulheres, temos tentado ser sal e luz, como a palavra nos diz, umas outras. Então, dentro disso tem surgido, como eu estava falando para vocês, a ideia do Fortificadas, né? O Fortificadas, ele nasceu há muito tempo. Eu estava hoje meditando um pouco a respeito disso, e exatamente há 34 anos atrás, o Fortificadas nasceu. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje com a nossa convidada, enquanto ela está tentando ali solicitar a entrada. A gente vai conversando um pouquinho. Eu consigo ver o Roberto, né? Consigo ver o esposo dela, mas não consigo encontrá-lo.
Só um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência que vale a pena, gente. Realmente a Jaque não tá aparecendo aqui pra mim. Só mais um instante, tá? Vamos lá. O Beto, com o celular do Beto vai dar certo. Vamos lá, gente. Então, enquanto a gente tá aguardando a Jaque, vamos lá. Só mais um tempinho. Tá dando uma confusão aqui. Enquanto isso, enquanto a Jaque não entra, vai colocando da onde você é, de que cidade que você é, que é só o tempo da gente conseguir conectar, que tá bem ruim mesmo. 8 horas é um horário bem complicado. Enquanto isso, eu vou dando um oi aqui pra galera. Oi pro Joacir de novo, pra pastora Ludmara. Tá conseguindo ouvir, pastor, agora? Tá melhor o som? Oi pro Roberto, pra Jaque, Maeva, se eu não me engano. O pessoal tá dizendo que tá sem som. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar sem o fone. Ficou melhor agora? Dá pra ouvir? Vou aguardar o retorno de vocês. Ainda tá baixo?
pouquinho, tá? Que ela já tá quase. Tá, então para quem entrou agora, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Michele Galser, eu sou a criadora da página Fortificadas, e ele surgiu, na verdade, como um curso, primeiramente falando. E esse curso é um curso específico para mulheres, que trata, como eu falei anteriormente, do ventre à mente, ou seja, trata num todo, com situações do dia a dia, com testemunhos a respeito do que a gente crê, do que eu creio, né, que é Jesus Cristo. E também, assim, engloba todo tipo do relacionamento que a gente tem no dia a dia, tanto como filha, como mãe, como esposa, como amiga, como muitas vezes pais, né, sendo pai. Então, assim, a gente trata a mulher num todo, independente a cor, raça, até mesmo o sexo em que a mulher às vezes escolhe e opte por ser, né? Nós tratamos a mulher, a essência mulher, a essência feminina que foi dada por Deus, né? Aquela essência divina. Então, o Fortificado surgiu com isso. Hoje eu estava meditando um pouco a respeito e me veio muito na mente que realmente o Fortificado ele nasceu quando eu nasci, porque a minha experiência, né, a minha experiência de vida, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho feito na minha vida, todas as decisões, elas foram somando e elas acabaram engrossando esse caldo que é o Fortificados. E hoje a gente tem uma convidada especial. A gente só tá com um probleminha para conseguir conectar ali com ela, que é a Jaqueline Cardoso Vieira, de Blumenau. Ela é mãe, antes ela é filha, ela é esposa, ela é empresária. E a gente vai bater um papo como é essa vida tão, como posso dizer, tão sobrecarregada para algumas mulheres, mas tão fácil de desenvoltura para outras, né? Então, é um tema bem desafiador e a gente está com muito problema na conexão, porque esse horário é um horário bem congestionado, mas a gente vai tentando aí. Só um instante até eu conseguir conectar, porque não está me aparecendo aqui ainda. Agora acho que vai aparecer você. Vou te convidar, tá? Vou te chamar já que ele... Vamos torcer para que... Porque ele vai adicionando e na hora de conectar ele acaba caindo. Aí. Ah, meu Deus, que luta! Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, vou tentar botar o fone aqui no celular dele. Eu vou colocar aqui também porque estava ruim o áudio. Não sei se melhorou. É que o celular dele tá com um probleminha, não dá para engatar o fone. Mas o teu áudio melhorou bastante. Eu Tá me tô te ouvindo bem? bem. Sim. Uhum. Deixa eu ajustar aqui, que eu tinha ajustado com o meu celular. Eu não sei por que o meu celular não deu. Ele não faz o mesmo processo que o do Roberto. Ele Sim, entra mas direto acontece. na live. Hã? Às vezes também não dá certo. A gente fez uma vez uma live, teve que parar tudo e gravar, e só um fazer e deu, porque não foi. Então acontece, isso assim, depende do dia. E quando é um Uhum. assunto assim bem polêmico, parece que é meio para dar Parece uma que aí... parada. Ai, Isso. não. Já dei um alô para a galera que estava aí, acho que alguns já entraram, já saíram, vão entrar novamente, eu espero. Mas assim, Uhum. então, recomeçando,
Porque Vamos depois eu lá. vou colocar no YouTube também, e aí eu vou dar uma cortada no começo ali, que a gente foi tentando e não conseguir. Eu É, vou passar o meu celular pro Beto como, assistir. sim, como eu já falei, né, para quem não me conhece, eu me chamo Michele Gausser, criadora da página Fortificadas, que começou como um curso, na verdade, né, um curso específico para mulheres, que trata de todas as áreas. E dentro desse curso ardeu no coração de que precisava falar algo a mais, né? Assim como eu sei que no teu coração arde também expressar algumas coisas. Então surgiu assim. Eu já me apresentei, né? Já apresentei você, mas apresentando novamente a Jaqueline Cardoso Vieira. Ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma apaixonada por Jesus. Com e, certeza. e eu queria falar um pouquinho com você sobre a tua história. Eu cito, né, como eu te falei, no curso, eu cito você, eu não cito seu nome, mas eu conto uma parte da tua história que, assim, marcou muito a minha vida, né, e hoje vendo a tua família linda que você tem e tudo que você conquistou, assim, vale a pena testemunhar, né, sobre tua vida no curso. E eu queria que você falasse um pouquinho, você se apresentasse, você falasse o que você faz, como você se vira nos 30, sabe? Fique livre, porque hoje a gente vai, é a primeira live, né? Nós vamos Uhum. fazer 4 lives, essa e mais 3, né? E o tema é sobre mulher, sobre essa conquista, como você tem conquistado, né? Esse patamar mulher, que é tão complicado. Então é com você. Vai lá, já que todo mundo tá te aguardando. Então, eu sou a Jaque do Beto, né? Atualmente eu tenho 3 filhos e vou ficar por aqui. Tenho o Cauê, o Caleb e a Catarina. E fui mãe nova, né? Hoje eu tenho a empresa também. Ao mesmo tempo que eu tive o Cauê, eu já abri a empresa. E hoje nós temos a empresa também na parte de eventos. Né? Já está há 8 anos com a empresa. E estamos aí, né? Batalhando juntos. Ele trabalha fora, mas mesmo assim ele me ajuda muito, porque sem ele eu não conseguiria. Com certeza não é sozinha que eu faço, né? É um ajudando o outro, né? Isso que é o casamento. Imagina. Então, sem ele eu não conseguiria, né? Ele me ajuda muito, muito mesmo. É isso? Tu vai fazendo as perguntas aí que. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é a mulher conquistando o seu lugar. Eu conheço a Jaque desde muito tempo, né? Já que a gente Só não meio que trocou minha fralda, né? isso, a gente morou assim um pouco distante, mas a gente é do mesmo sangue, então a gente se conhece bastante, assim, né? E, e assim, eu conheci a Jaque dentro da casa dela, né? Então eu queria que a Jaque falasse um pouquinho, porque hoje a gente vai falar especificamente do tema de filha na transição como mãe, né? Porque quando a gente é filha, a gente tem um olhar de filho, principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, tem coisas que a gente não enxerga e não adianta porque ninguém inculca nada na nossa cabeça. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa tua experiência, sabe, do convívio com a tua casa, como eu conheci, assim, né, com os seus pais, aquela coisa assim, a filha, né, você é a única filha da casa, então, assim, os meninos são os meninos, mas você era a princesa, né, então, assim, como que foi porque eu não tive tão perto te acompanhando, né? Mas qual é a sensação de você sair desse refúgio que foi a tua casa, né? Para essa transição de um esposo, né? Como que foi o choque, como que foi, sabe? Isso que a gente gostaria de saber, porque muitas pessoas elas crescem, todas as pessoas crescem com as experiências de outras, né? Então assim, eu até coloquei uma chamada específica para as mamães e as esposas de primeira viagem, né? Porque eu gostaria muito de ouvir de você. Qual foi o teu espanto? Qual foi aonde você achou mais dificuldade? Aonde foi fácil? Que assim todo mundo disse que é difícil, mas para você foi fácil. Então assim, fica livre. Você tem 1 hora para falar. Eu vou te interrompendo, vou te perguntando.
Mas a Vai gente me vai perguntando. conversando. Isso, e o pessoal aí que é curioso, que quer fazer alguma perguntinha, pode fazer também. Que a gente vai parando e vai lendo ali para já que responder, beleza? Então tá, então vamos lá. Eu fui mãe muito nova, né? Fui pela minha mãe também, foi mãe nova, né? Eu tive o Cauê com 19 anos. Na verdade, assim, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha, claro, experiências ruins, mas não porque ela era ruim, mas sim porque hoje eu entendo isso, né? Que eram coisas que ela precisava fazer, precisava falar, como toda filha é, né? A filha diz que a mãe não tem razão, mas quando ela vira mãe, ela entende, ela compreende o porquê que passou por aquilo, que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. A gente não teve dias fáceis, eu e minha mãe, né? Mas eu amo muito ela e hoje, com Jesus no coração, eu compreendo tudo que eu passei, né? Eu entendo que eu deveria ter passado por isso. Fui bastante rebelde, fui uma menina muito rebelde, fui mesmo. Confesso que fui. Não, eu sei que os meus filhos não vão ser porque eles já estão com Jesus, né? Desde que não o Cauê desde que nasceu, mas desde que a gente se conhece, eu e o Beto. Então, eles já estão com Jesus. Mas eu fui muito Amém. rebelde. Eu saí de casa com 18 anos e fui tentar a minha vida sozinha. Eu vou dizer assim que foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano da minha vida, né? Eu achei que saindo de casa eu viveria, nossa, uma maravilha, um mar de rosas, mas não, foi o pior ano da minha vida, assim. Eu vou dizer que passei por coisas assim que nunca eu imaginei passar, assim. Foram momentos difíceis, momentos até que eu cheguei a não ter o que comer porque eu não estava trabalhando, não conseguia emprego. Então, assim, foram muitos embates que aconteceram em um ano só, tá? Porque daí eu já conheci logo o Roberto. Graças a Deus que Deus colocou ele na minha vida logo, bem rapidinho, porque e assim, eu não era cristã, né? Mas Deus colocou no meu caminho, nesse momento, nesse tempo ali que eu estive fora, pessoas que me ajudaram muito, sabe? Sempre, hoje eu enxergo, eu consigo ver que a mão de Deus estava lá, naqueles momentos que eu passava dificuldade, naqueles momentos que eu precisava de alguém, de uma conversa, né? E quando eu saí de casa, eu lembro que assim, a gente não teve um vínculo muito bom, eu, minha mãe, meu pai, né? Porque eu fiz uma coisa assim, simplesmente arrumei minhas coisas, chamei um táxi, botei dentro e fui embora. E fiz isso, simplesmente. Eu E não assim, sabia disso. eu tô falando pela primeira vez, eu ia falar isso, eu tô falando pela primeira vez, eu nunca abri isso assim, espontaneamente, assim, para ninguém. Eu peguei, botei minhas coisas e fui embora, tinha uma menina, assim, é por isso que eu digo assim, as amizades influenciam muito, tá? Eu tinha uma amiga e ela no ouvido assim, né? E aí eu peguei, botei as coisas no carro, fui embora, fui para casa dela e ali começou. Ali foi a primeira dificuldade assim, porque ela era solteira na época, solteira não, separada. E aí o marido veio e é isso, nossa, foi uma confusão. Eu tive que sair de lá e dali eu comecei a pular de galho em galho, sabe? E como eu tinha um emprego, depois eu perdi esse emprego e quando eu perdi esse emprego aí foi complicado, porque daí eu não tinha como pagar aluguel, eu precisava comer, e eu sabia que eu precisava, querendo ou não, voltar a falar com os meus pais, né? Porque quando eu saí, eu não tive mais conversa com eles, assim. E aí foi um dia lá que eu resolvi aparecer na minha avó, e a minha mãe apareceu lá, e a gente começou a conversar, e dali em diante a gente começou de novo, né? Eu vou dizer que a gente se perdoou, mas eu não voltei para casa deles, né? Porque eu coloquei no meu coração que a partir do momento que eu botasse o pé para fora, eu não voltava mais. Foi bem ruim, assim, sabe? Muito ruim. Então eu saí, fui ver minha vida. Quando eu estava fazendo antes, acho que fiz 19, agora nem me lembro, tá vendo? Passou tempo já. E aí eu conheci o Beto. Aí o Beto apareceu para mim e foi uma pessoa muito maravilhosa, assim, sabe? Ele era diferente, eu via que ele tinha algo diferente dos outros rapazes que eu conheci, né? E o Beto, ele já tinha um apartamento atualmente, e aí eu tava passando por um perrengue, assim, foi uma semana que a gente se conheceu, bem na mesma semana ali, 15 dias depois, e eu tive que sair do lugar que eu tava morando, porque eu não tava conseguindo pagar aluguel, então a pessoa me expulsou de lá, né, literalmente.
E aí eu não sabia o que fazer. Aí ele não morava no apartamento, ele morava com os pais dele, e ele me ofereceu o apartamento para morar. Aí tu já viu, né? Fui pro apartamento dele, o que que ia rolar, né? Só ia rolar casamento, né? E aí a gente ficou ali um mês, e aí eu já fui apresentar ele para meus pais. Fui apresentar ele para o pai, para a mãe. E eu lembro que depois que eu saí de lá, a mãe mandou uma mensagem para mim assim: Nossa, filho, o pai ficou tão feliz que tu encontrou alguém que agora está firme, que ele vai cuidar de ti e vocês vão ficar juntos, então. E eu sei que eles ficaram assim numa alegria enorme quando a gente contou que a gente estava junto, né? 3 meses depois eu já apareci grávida. E ali foi uma experiência assim bem forte, porque assim, a gente quer muito ser mãe como mulher, né? Mas quando a gente de fato é mãe, nossa, é uma coisa muito diferente do que você imagina, não é cuidar de boneca, né? Que nem você brincava na infância. Então eu descobri que estava grávida e assim, a gente estava começando a viver uma vida conjugal, mas eu não sabia o que que era isso. Eu era nova, é uma menina, então o que que é uma vida conjugal? Então, a gente, nossa, passou por muito lá no início do nosso casamento, né? Porque ele não sabia e eu também não sabia. Então, cada um queria o quê? Cada um queria ser feliz para si, né? A gente não sabia que hoje, o que a gente aprende hoje, né? Que a gente casa para fazer o outro feliz, né? Não, a gente Uhum. era individualista. É eu quero ser feliz, eu quero do meu jeito, tem que ser assim, e eu tinha muito aquela bagagem de tem que ser assim, de que eu era muito ruim, de que tinha que ser do meu jeito, e N coisas assim, sabe? Era uma bagagem bem pesada. Porque assim, quando a gente casa, vem a bagagem do marido e vem a bagagem da mulher. E assim, é uma Uhum. bagagem que se mistura que, olha, coisa de louco. Então, e agora? Como é que a gente vai fazer? E agora tinha uma criança no meio, né? O Cauê estava ali na barriga, as coisas tinham que acontecer. Assim, deu muitos e muitas vezes passou pela minha cabeça em desistir. Muitas e muitas vezes. Não foi fácil o início, porque não é fácil para ninguém. A gente não, por exemplo, ter filho não vem com manual de instrução. Então você não sabe como criar um filho. Não é como Uhum. cuidar da sua boneca. Não é. Não é como cuidar do seu cachorro. Não é. É muito diferente. E ele veio ali para ser amado, para trazer alegria para a gente, né? Claro que quando ele nasceu, nossa, foi uma alegria enorme, assim. Mas a gente precisava aprender a conviver com aquilo. E aí, nesse Sim. momento, Deus colocou alguém no nosso caminho. Eu acredito que ela deve estar assistindo a live hoje. O nome dela também é Michele, né? Foi a nossa vizinha de apartamento. E ela me convidou para ir para a igreja, eu fui, eu já tinha ido na igreja com os amigos, já tinha, mas de fato assim, ter aceitado Jesus na minha vida e ter seguido ele mesmo, eu não tinha, né? E o Roberto, ele era completamente contra cristão. Ele assim, nossa, totalmente, ele dizia que cristão era só para tirar dinheiro e que isso e que aquilo, ele era desse pensamento. E aí eu lembro que quando eu escutava os louvores, assim, eu gostava de escutar, né? Antes da gente ir para a igreja, né? E aí quando ele chegava em casa eu já tirava, porque eu sabia que ele não gostava. E aí ela me convidou e aí me surpreendeu que ele aceitou ir junto, né? Eu fui num grupo de mulheres primeiro e a gente foi depois num grupo familiar. Eu não sei se tem aí, mas nós temos a nossa Sim. igreja que a gente se reúne, né? E é muito bom. E eu fui primeiro, antes de ir para a igreja, a gente foi nesse grupo familiar. E aí lá nesse grupo familiar a gente sentiu muito bem, assim, muito acolhido. E dali a gente resolveu ir para a igreja. E ele junto comigo, assim. Então, no primeiro, acho que não sei se foi no primeiro, já no primeiro, no segundo encontro que a gente foi na igreja, a gente já aceitou Jesus, de fato, assim, os dois juntos. Foi muito bom. E aí, em diante, a gente começou a nossa caminhada, mas assim, não quer dizer que a nossa vida mudou da noite para o dia, da noite para o dia, né? Jamais. E as coisas começaram, veio as complicações, veio o casamento já estava ali bagunçado e não se ajustava. E assim, você não tinha, como é que eu posso dizer, não tinha alguém com uma capacidade de experiência assim de casamento para chegar para a gente ainda não era tão íntimo na igreja. Então, assim, a gente passou muitas e muitas lutas no nosso casamento, muitas e muitas lutas, assim que hoje fortificaram o que a gente é hoje, né? E aí veio nisso tudo, a gente não era casado também, nós não éramos casados na igreja e nem no civil, nada disso. E nós resolvemos, entendemos que nós precisávamos oficializar isso, né?
até mesmo porque o Cauê ele veio já disso, né? De um fruto que não era o nosso casamento, né? Então aí a gente resolveu oficializar. Na verdade, um pouquinho antes disso a gente quase se separou. E daí a gente entendeu que a gente precisava resolver a nossa vida de fato, né? E aí a gente resolveu a nossa vida e dali em diante a gente começou a crescer, né? No nosso casamento, aprender. E até hoje a gente aprende muito ainda. Tem muitas falhas ainda que eu tenho, que ele tem, que a gente cresce junto, aprende junto. Mas eu digo assim que lá atrás, no início, foi muito difícil mesmo. Não tinha um curso fortificados assim para gente, né? Não tinha. Então, isso faz totalmente a diferença, porque depois que a gente foi para a igreja, a gente fez o curso, acho que era Casais na Rocha, e depois, Nossa, que legal. Casais na Rocha, a gente fez. Ajudou bastante, sabe? Eu acho que isso, mas é só um curso, é só uma didática. Não, é algo muito além, porque quando você casa, você não sabe o que fazer. Você não sabe como reagir. Você não sabe se você está certo ou se você não está. Porque no seu ver, no seu ego, nós como seres humanos, nós somos assim, eu sou certa. Não, eu jamais, eu tô certa. Eu não erro em nada. E o cônjuge é a mesma coisa. Então, assim, como é que tu vai aprender a viver ali como casal? Precisa dessa instrução, precisa de um curso, precisa de algo, de alguém ali dizendo, eu passei por essa experiência, vivi dessa forma, mas é esse o caminho, para ser mais fácil para vocês. E nós não tivemos isso assim. Então foi difícil. Foi difícil. Eu digo assim que Deus estava segurando a gente em cada momento, porque se ele não tivesse ali cuidando da gente, é como se tivesse outros casais ali, logo iam se separar, cada um ia para o seu canto, e digo assim, filho não segura casamento, né? Eu vou ter filho para segurar. Não é isso que segura o casamento. Eu acho que é o cônjuge aprender com o outro e ceder. E isso é a parte mais difícil, ceder. Eu tenho que ceder para ele e ele tem que ceder para mim. Então, e assim, a gente, como a nossa família não era cristã, né? Os meus pais não eram. Então, assim, eu não tinha uma bagagem cristã para dizer que como deveria ser. Eu tinha um modelo de casamento dos meus pais e o Roberto tinha um modelo de casamento dos pais deles, também são católicos, né? Nada contra, mas a gente sabe que é um modelo de casamento diferente do que a gente vive hoje, né? Se eu tivesse que viver esse modelo de casamento, eu não estaria com o Roberto. Eu creio que não estaria com ele. Então, eu só estou com ele hoje porque a gente mudou a nossa cabeça totalmente. Deu um 360 na cabeça, tanto dele quanto a minha, para hoje nós estarmos aqui. E hoje a gente fez, agora em setembro, 10 anos juntos. Então, eu olho para trás assim, eu digo, nossa, 10 anos. Aí eu digo para ele, meu amor, 10 anos te aguentando. Ele disse a mesma coisa, 10 anos te suportando. Mas assim, a gente sabe que a gente tem que mudar muito ainda, né? Muitas coisas. Mas hoje a gente já consegue viver, né? Antes, no início, a convivência era bem difícil, assim. Até digo assim que as pessoas, quando elas começam a namorar e namoram, e daí noivo e depois vão casar, mas aí eu já conheço ele, não conhece. Não Não. conhece não conhece porque a convivência que faz a gente conhecer. A gente vê lá toalha jogada, é aí que a gente vê a bagunça de fato do cônjuge, aí que a gente vê a intimidade, tem intimidade com ele. Digo intimidade, não da intimidade sexual, eu digo intimidade, né? Ali de conhecer de fato quem é essa pessoa no conviver dela, né? E essa parte que é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Sabe, uma coisa que eu sempre... Porque eu ministro o curso, são 12 aulas. E são 12 aulas que trabalham, assim, todas as áreas. E todas elas eu tenho uma experiência, assim, bem profunda que eu passei. Que eu senti na pele. Então, assim, eu tô escrevendo esse livro. Até postei agora à tarde. Eu falei que eu tô me encorajando a colocar, porque assim, é muita coisa mesmo. E quando você estava falando do relacionamento, uma coisa que eu ministro muito para as meninas, a teoria e o papel, assim, é muito fácil, porque o papel aceita tudo. E você lendo é lindo, né? Muito lindo você lendo, assim, até no curso, né? Você passando para as meninas, porque eu já passei. Mas na hora que você está vivendo aquele momento ali de tensão, parece que você vai morrer, é insuportável.
né? E aí depois você passar por todo aquele processo, sabe? O amadurecimento, ele é doloroso. E assim, ele é por áreas. Então é uma fase, né? Por isso que eu falei assim, a mulher conquistando o seu lugar, porque cada dia você conquista um lugar. Então no casamento, especificamente, como você falou, eu sempre falo assim, você vem com uma mochila e a outra pessoa vem com uma mochila. É como se fosse um piquenique. Aí você vai tirar de dentro as coisas para dividir, mas tem coisas às vezes que eu não gosto, né? Porque eu sempre ministro isso. A gente tem um ideal. Então nós idealizamos uma pessoa, geralmente que tem coisas que nos faltam. Que isso é totalmente errado, porque eu preciso ser solteira, né? Eu preciso ser inteira. Isso a gente tá cansado de ouvir na igreja ou qualquer outro lugar, né? Que solteiro significa inteiro. Mas a gente nunca é inteiro. Então a gente se projeta no outro, esperando que venha aquela falta, aquela carência, né? Ou às vezes é uma paternidade, às vezes é tipo a mãe que faltou, às vezes é, sei lá, você projeta no outro uma falta tua, e aí você acha que a pessoa vai adivinhar isso e você acha que ela é obrigada a suprir. Então você idealiza. E quando você casa, igual você falou, às vezes você tá namorando, você noivou, você tá lá 10 anos ali noivo para casar e você acha que conheceu e não conheceu, porque ainda você tá, digamos, na paixão ainda. Porque cada um deu BO, vai para sua casa. Né? Vocês não convivem debaixo do mesmo teto. E aí quando você convive debaixo do mesmo teto, o real aparece. E é terrível. Vamos falar a verdade, é terrível. Porque assim, sabe? E assim, o que eu ministro sempre no curso, quando isso acontecer, que o ideal ele for se esfarelando e o real for surgindo, você tem que lembrar dessa frase que ela é bem batida, mas ela ajuda muito, que é assim, ó, é melhor ter paz do que razão. Ela é perfeita, ela é linda, ela é difícil de colocar em prática, mas é assim, ó, funciona. Se você conseguir executar essa difícil tarefa de ter paz ao invés de razão, dá tudo certo em relacionamento. E continuando o que você falou, você disse que teve, né, o Cauê, que foi o primeiro, mas logo você descobriu ou você planejou a segunda gravidez? Na verdade, não foi bem logo, né? Porque o Cauê, com 5 anos, ele começou a pedir irmão. E nós não tínhamos em mente que queríamos ter mais um filho, né? E aí, a gente depois com 5, acho que com 7 anos, a gente começou a planejar, né? Olha, eu me perco nas datas aqui. Eu acho que é com 7. A gente começou a planejar ter mais um filho. Então, a gente queria mais um. E eu tomava bastante anticoncepcional desde que eu fiquei grávida dele. Aí a gente foi tentando, deu um ano, até o Roberto sabe, precisa procurar um médico e tal. Eu disse, não, eu não vou procurar um médico. Eu tive muito fácil Cauê, por que agora tá dando problema? Quando for para ser, vai ser. E assim, ó, deu certinho um ano. Aí eu disse para ele, ó, vamos começar a planejar nossa vida da empresa sem pensar em outro filho, porque eu já tinha desistido, né? Aí a gente começou a organizar, porque a gente até então, mas se a gente tiver outro, vai ser dessa forma. Mas se a gente tiver outro filho, vai ser assim. Então eu disse, não, agora deu. Agora vamos planejar a nossa vida de novo, com um Cauê, e deu. E aí, nesse tempo ali, eu acho que um mês, eu fiquei grávida. Eu descobri a gravidez do Caleb, né? Que hoje ele tá com 2 aninhos. E aí, no Caleb era para ter parado por ali. Mas Deus disse, não, é para ter mais um ainda, eu quero mais um. E aí Deus nos deu esse presente maravilhoso que é a Catarina, né? Que hoje ela tá com 5 meizinhos. Mas foi uma surpresa, assim, quando eu descobri, na verdade, eu descobri a gravidez da Catarina, eu tava com quase 3 meses de gravidez. E quando eu percebi que tinha algo diferente em mim, eu não queria descobrir. Eu não queria fazer o teste, eu fiquei com muito medo. Porque o Caleb era muito pequenininho, tinha recém feito um ano, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, quando eu fiz o teste, foi aqui em casa, eu lembro que eu fiz, o Cauê estava em casa, o Roberto também, aí eu fui no banheiro, fiz o teste, quando eu voltei, eu disse, olha, eu tô grávida, mas chorava, eu não quero. O Roberto, você é tola, tu tá chorando por quê? Eu disse, mas é porque o Caleb é pequenininho, o que a gente vai fazer? Aí, uma coisa que veio na minha cabeça é que eu vejo que, agora eu vejo que é muito errado. O que os outros vão pensar. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? O que os outros vão pensar, meu Deus, a gente tem 2 filhos.
O Caleb é pequenininho, agora vai vir mais um. Eu fiquei com muito isso na cabeça. Tanto que, assim, eu fiquei remoendo, remoendo. Quando eu dei a notícia para os pais dele, para os nossos pais, e eu vi a alegria no coração deles, de fato, eu pensei, não, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, porque é coisa da minha cabeça. E aí eu não dei mais bola, mas até aquele momento, até a gente contar, eu fiquei pensando, meu Deus, eles vão ficar falando que a gente é maluco. E realmente eu ouvi isso, tá? Ouvi muito, vocês são doidos, 3 filhos, né? Agora, babá, babá. A gente até ouve até hoje. Mas é uma coisa assim que foi um presente de Deus e a gente aceitou esse presente de Deus, mais esse desafio, porque é um desafio muito grande, né? Você tem um filho, daí você planeja vem vem mais um, são 3. E agora, o que a gente faz? E aí tem a empresa. E aí tem a empresa, e o Roberto trabalha fora, e ele me ajuda. E aí tem a nossa vida ministerial, tem a igreja, né? Tem o nosso tempo lá, e tem os familiares. E aí, como é que a gente faz com tudo isso? Então, é uma vida meio doida, assim. A gente está aprendendo, 5 meses com a Catarina, então a gente está aprendendo a viver nesse mundo, mas, assim, eu digo que é uma coisa louca, mas gostosa, muito gostosa. Eu até vi, você colocou mãe de 3, né? Eu acho tão engraçado. Mas se a gente for olhar lá para trás, eu conheci se bem que eu não conheci por muito tempo, porque ela morreu muito cedo, mas ela teve 10 filhos, né? Que é a sua avó, que né? Ela teve 5 meninos e 5 meninas, né? Eu não sei se teve os que faleceram no caminho, mas assim, vivos, e hoje tem 9 ainda, né? Então, firme e forte. E a gente vê assim que, na verdade, quando você estava falando da tua família, a estrutura familiar antes, por mais que pareça quebrada ou desestruturada, ela ainda era bem mais estruturada do que a realidade de hoje. Então, assim, quando você falou assim, eu me importava com o que os outros pensavam. Eu acho que isso é muito forte das mulheres, dos homens eu não posso falar porque eu nunca fui homem, né, e nem quero ser. Mas, assim, é muito forte de nós. Porque, assim, desde que a gente nasce, a gente tem que dar satisfação de tudo para todo mundo, né? Porque roupa que você está vestindo, você não pode pensar assim, você não pode fazer isso, né? Os meninos, eles são talvez um pouco mais liberais, mas a nossa criação ainda era meio restrita. Então, assim, a gente vai direto para esse ponto, né? O que os outros vão pensar? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu não queria filho, de jeito nenhum. Eu ia pregar todas as crianças na parede, né? Porque, assim, eu tive sobrinho, muito sobrinho, né? Então, eu não precisava mais de filho. Tinha muita criança já. Só que quando você se depara, como você falou, é algo tão gostoso que você começa a entender que Deus deu a vida para você, ela é sua, e se fosse para outra pessoa cuidar da sua vida, a sua vida teria ido para ela, né? E não para você. Então, assim, eu aprendi isso durante a caminhada, a não me importar também com isso, porque eu me importava muito com o que os outros pensavam. Sabe, eu tenho 2 filhos, né? A Nicole com 11 e o Theo com 3. Também é uma diferença, assim, e são 2 mundos diferentes, né? Uma menina e um menino. Então, assim, é um desafio. E eu vejo isso, assim, ainda com todas as dificuldades que eu tive, mas ainda tem uma casa que tem uma estrutura tipo a avó, né? Que teve 10 filhos. É aquela mesma estrutura. Independente das dificuldades, ainda existe um pai, existe uma mãe, né? E existem os filhos que precisam respeitar. Só que hoje a nossa realidade não é essa, infelizmente, né? Então, aí por isso que entra muito esse se importar, né? Porque se você vê, eu trabalho com ação social aqui. Então, assim, é muito forte. No SUS, existe algo que se chama planejamento familiar. Então, assim, o mundo está ditando quantos filhos você vai ter. Se você é pobre, você não pode ter filho, porque eles vão morrer de fome. Tipo, não tem lógica isso. Eu acho assim, se Deus permitiu que aquela mulher que não tem dinheiro nem condições tenha 15 filhos, eu aprendi na palavra que ele diz que ele não dá o fardo para quem não consegue carregar. Então, assim, se a gente teve grandes exemplos lá atrás que deram conta e que hoje são grandes pessoas no mundo, por que não? Né?
talvez é uma falta em quem se apegar, né? Mas como você falou, hoje eu vejo você mãe de 3, e justamente assim, eu senti no meu coração em falar com você, porque eu vejo uma tranquilidade, né? Eu não convivo com você. Eu sei que tem os momentos críticos, mas eu sei que há uma serenidade, entendeu? Por mais turbulência que às vezes exista, mas assim, é gostoso ter os teus filhos em casa. É gostoso o trabalho que você faz. É gostoso trabalhar juntamente no ministério com seu esposo e com todas as pessoas, né, lá da igreja. Então, assim, como você lida com isso? Qual é o segredo? Sabe? Porque, igual eu falei, para o mundo é tão difícil. É muito difícil. Eu ouço críticas todo o tempo, sabe? As pessoas querendo ditar para as pessoas o que elas precisam fazer, sabe? Como tomando a vida do outro. Então, assim, dá essa dica para quem está ouvindo, se é uma pessoa crítica, se é uma pessoa que acha que você tem que ter um filho e vamos racionar aí porque o mundo está pequeno, sabe? Para que as pessoas entendam, né, que cada um tem uma missão. Então, qual é a dica que a Jaqueline, a Mulher Maravilha, tem suportado, sabe? Tem... Qual é a estratégia? Aonde eu quero chegar. Qual é a estratégia para você ter hoje uma filha, porque ainda você, né, querendo ou não, você convive com a tua mãe, com teu pai, você ser essa esposa que tem que dar conta, né? Tem que dar o carinho, tem que dar comidinha, roupa, coisinhas, tudo prontinha. E mais os filhos, e ainda é uma empresária, que a gente vai falar, né, na próxima live. Mas, assim, dentro da sua casa, qual é a dica? Como você tem feito para você não ficar sufocada ou acabar morrendo aí? Eu não sei disso. Assim, eu até fiz um stories outro dia dizendo assim, que me perguntaram, né, como dar conta de tudo. Eu não vou dizer que eu dou conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. Ah, se for vir aqui em casa, tá bagunçado, tem uma coisa para fazer, tem outra, como toda casa tem. Como uma casa de 2, como uma casa de 1 filho tem para fazer. A gente não é assim, dá conta de tudo, Mulher Maravilha. Mas eu digo que uma coisa que faz toda a diferença aqui em casa é o meu marido. Então, Que assim, bom. então, assim, eu não sei como é que é outros casamentos por aí, né? Não vou não citar, mas aqui a diferença da nossa casa é o meu esposo, assim, por mais que ele trabalhe fora, e ele trabalha de segunda a segunda. Lá ele trabalha em hotelaria, né? Se eu não tivesse ele do jeito que ele é, não é porque eu tenho um marido, tá? Pode todos ter um marido, mas se eu não tivesse o Roberto do jeito que o Roberto é, dedicado, porque ele é um paizão, ele adora dar banho na Catarina, no Caleb, no Cauê, ele dava banho, ele adora, ele faz a comida, ele ajuda na louça, ele chega em casa, ele ajuda nas coisas de casa, ele tá lá com os 3 agora, para mim tá aqui, ele tá lá na sala dos 3, então é um chorando no colo, o outro quer colo também, porque os dois são pequenos, aí o Cauê quer atenção, porque ele tem 9 anos, mas ele quer atenção, né? Ele precisa de atenção também, tanto quanto o Caleb como a Catarina, que é bebê, né? Então, assim, eu acho que o meu segredo é ter Deus na minha vida me guiando e o meu marido do outro lado, porque sem ele, eu vejo que não. Eu vejo outros casamentos assim, e eu não vejo esse companheirismo e esse jeito que o Roberto tem, sabe? Eu sei que tem os defeitos dele, que às vezes a gente se engalfinha, porque todo casamento é assim, mas eu tenho ele Sim. assim do meu lado e, nossa, ele chega em casa às vezes correndo, aí tem as entregas da empresa, ele chega, vai fazer as entregas, daí ele chega, ainda tem louça, ele chega, tem as crianças. Então, assim, por trás da Mulher Maravilha tem o super-homem, porque senão ela não daria conta, tá? Então, é o que a gente volta a falar no casamento de novo. É o cônjuge, é a junção dos dois, é o que a gente aprendeu um com o outro, porque sem não existe, não tem como, não tem. Eu não me vejo assim. Às vezes eu fico maluca assim com os 3 aqui, realmente. Tem uns dias assim que eu tenho vontade de deixar os 3 e sair correndo estrada fora. Eu tenho vontade. Mas aí eu olho para os 3 assim e eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor, porque se
agora, né, como mãe, eu olho para eles, meu Deus, eu, Jaqueline, lá atrás, nunca faria isso, nunca seria isso, nunca agiria dessa forma. Eu, paciência, nunca tive. Nunca tive paciência, nunca tive. E eu não sei o que dá, assim, o que transforma a gente. Eu acho que, assim, é Deus e eu digo para ti, o marido do lado. É os dois juntos para fazer essa fórmula mágica funcionar, de fato, assim, sabe? Ah, talvez um outro casamento que queira ter 3 filhos que não sei, não tem trabalhado isso ainda, porque, assim, todo homem pode ser super-homem. Todo homem pode ser super-homem, mas precisa ser trabalhado isso no coração Sim. dele, precisa ser trabalhado isso no coração dela. E aí, quando isso funciona de fato, aí os dois juntos, aí pode ter 4, 5, não, parou por aqui, só 3. É verdade. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, às vezes a gente acha assim, eu vou procurar alguém um pouco melhor, né, do que eu, para me aconselhar e tal. Mas o que eu tenho descoberto nessa caminhada do Fortificadas é que, assim, os imperfeitos, eles são perfeitos juntos, porque são diamantes brutos que se lapidam. Então, assim, a tua história de vida, eu nunca vou chegar à intensidade que você viveu, para você estar hoje aí falando dessa forma, né? Mas, assim, você compartilhando isso comigo, você já tira umas casquinhas, umas sujeirinhas em mim que eu preciso, né? E automaticamente é o relacionamento. E como você falou, todo homem ele pode ser um super-homem. E toda mulher, ela pode ser uma mulher maravilha. Ela não vai ser perfeita, mas ela pode ser uma maravilha, né? E nós precisamos uns dos outros, né? E é muito bonito você falando isso. Eu esperaria, quando eu te fiz a pergunta, você falar Jesus. E você até falou, né, Deus, mas você falou, eu tenho um marido, né? Eu tenho um esposo. Então eu falei assim, poxa, talvez muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo, nessa hora sintam-se impactadas, porque elas não podem ter isso. E uma dica que eu dou, que a palavra nos dá, na verdade, é que nós mulheres temos esse poder dentro de nós, de transformar esse marido num super-homem, né? Então, assim, como diz Provérbios, quando o homem sai à porta, ele sabe a mulher que está por trás, todo mundo sabe. Então eu falei assim, é hora de nós mulheres olhar quem é casada, né? Quem não tem fica quietinha aí esperando no Senhor. Mas quem é casada, né? Ó, reflita um pouco. O que será que as pessoas têm visto no seu esposo, né? Porque aí você vai descobrir se você tem sido realmente uma mulher maravilha ou, sei lá, a terrorista na vida do esposo, né? Porque, querendo ou não, nós mulheres, às vezes, a gente se vira nos 30, mas o ombro que pesa é deles, que a responsabilidade maior é deles, né? Então, quando você fala isso, eu tenho um marido, é muito bom saber que você tem com quem dividir tudo isso, né? Então, esse é o teu segredo, de você não se sobrecarregar. Quando tá quase ali derramando para transbordar, tem alguém que você pode dividir, né? E começar tudo de novo. Então, assim, eu fiquei impactada ao ouvir isso, né? Realmente esperava outra resposta. E eu fico muito feliz por você, sabe? Porque eu conheço um pouco de você. Eu não sabia que você era tão teimosa, assim, tão briguenta. Eu não achava isso. Mas, assim, descobrindo, é possível. Tudo é possível, né? Vai para Jesus que tudo é possível. Vamos lá, eu te cortei, pode continuar. Foi uma transformação. Foi uma transformação grande aqui. Mas assim, eu digo dessa questão de tu falar que a mulher faz a diferença na vida do marido, sim, porque muitas e muitas e muitas vezes eu orei para Jesus. Não que precisasse mudar ele, ou que eu precisasse fazer uma outra. Não, mas eu orei para que a gente conseguisse juntos ter a família que a gente tem hoje, juntos, conquistar as coisas que a gente conquistou hoje.
Porque nem sempre foi assim, nem sempre fui a Mulher Maravilha e nem sempre ele foi o super-homem, né? Como eu disse, lá no início foi difícil, mas o que fez a gente mudar e transformar? Muita oração. Muita oração. Eu orei muito, 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 muito. Eu creio que ele orou também muito, porque, meu Deus, suportar a Jaqueline do começo, ele merece um troféu, tá? Porque realmente eu não me suportava. Eu era insuportável mesmo, assim, sabe? Então, assim, é verdade, eu vou ser bem sincera, bem, bem. Diz ele hoje que ainda continuo sendo, assim, TPM 24 horas. Acho que ele anda falando com o meu marido, porque eu também já ouvi. Ah, pois é, né? Eu pergunto, eu digo, não, eu tô naqueles dias. Não, aqueles dias todo dia, né? É todo dia. Mas assim, isso é de mulher. Isso é nosso, né? Isso é nosso. Mas assim, esse é o segredo, você aprender a conviver com seus, tentar conviver com seu esposo, né? A gente teve que aprender muita coisa, a gente teve que ceder muita coisa para a gente estar aqui hoje, juntos com essa família maravilhosa e linda que o Senhor deu, com a casa que recém a gente comprou, né? A gente comprou uma casa recente, Que então legal. assim, para estar onde a gente está hoje, quem olha assim, eu acho que quem olha assim para a gente diz, ah, olha só, né? Não vê o que está lá atrás, a bagagem que a gente passou lá atrás. Foi uma bagagem bem complicada. De várias vezes chegar para o meu pastor e dizer, eu desisto, eu não quero mais. Eu desisto, eu não quero mais isso, eu não quero, não é para mim. Só que eu ouvi uma frase que ficou marcada bem bastante para mim, que tipo assim, você diz, ó, o meu pastor tá aí, ó, nome forte já. Esse é meu pastor. Quando eu ouvi uma frase assim, ó, quando diz assim, quando você casa, antes de você casar, você abre bem o olho. Abre bem o olho, olha bem quem é a pessoa, mas depois que fechar o olho, acabou. Não tem mais o que fazer. É fechar o olho, aprender a conviver um com o outro, respeitar um outro, porque o respeito entre o casal é fundamental, eu acho assim, né? O respeito. E outra coisa é que assim, às vezes elas acham que elas vão entrar no casamento uma amando a outra. E não é assim, porque por mais que você tenha aquele fogo lá no início, aquilo é paixão, aquilo ali não é amor. Você só descobre na tua caminhada, porque hoje eu olho para o Roberto e eu amo o Roberto e eu sei o que é esse amor. Mas lá no início era paixão, que daí depois apagou e depois não queria mais, porque a gente aprende a amar, a gente decide amar, é uma decisão, a gente Sim. decide amar. Então, assim, eu decidi amar o Roberto e o Roberto decidiu me amar do jeito que eu sou e eu decidi amar ele do jeito que ele é. Então, assim, por isso que a gente conseguiu juntos, eu digo de novo, juntos, a conquistar o que a gente conquistou hoje, a ter o que a gente tem hoje, a família linda que a gente tem. Então, para mim ser a Mulher Maravilha e ele o Super-Homem, a gente aprendeu lá atrás. Estou fazendo tu chorar? Só quem vive sabe, né? A gente passa por muitas coisas, mas a gente aprende assim muita coisa, sabe? Nada que Deus coloca no nosso caminho é por acaso. Então, tudo que Ele coloca é para aprendizado, Uhum. para crescimento. E eu olho para a minha bagagem lá atrás, eu vejo que eu aprendi muito, mas tem muito para aprender ainda. Muito, muito tijolo para colocar ainda nesse casamento, nessa construção, muito. Mas a gente já aprendeu muita coisa também, sabe? Muita coisa boa. Uhum. A gente aprendeu, eu vejo assim que hoje a gente tem uma leveza que lá atrás a gente não tinha. Atrás era um peso muito grande. E hoje eu vejo assim no nosso casamento, eu vejo que a gente tem uma leveza, uma liberdade para brincar, algo que lá atrás era pesado, era carregado assim para, sabe? Eu não sei te explicar, mas eu acredito que quem está ouvindo e você deve me entender o que é isso, assim, quem é Uhum. casada, né? Mas hoje eu tenho uma leveza, eu vejo que a gente tem dificuldades, claro que tem. A gente ainda briga, claro que briga, porque eu não sou igual a ele, ele é diferente de mim, né? A gente pensa diferente, mas a gente aprendeu a pensar, a decidir, a falar, a conversar, e todo esse aprendizado hoje traz essa leveza pra gente, né? Claro que Jesus na nossa vida fez a diferença, porque sem Sim, Jesus, sem Jesus, minha filha, não tem como não. Casamento nenhum sim. aguenta.
Mas, assim, acima de tudo, ainda a decisão, né? Ele nos dá a liberdade de decidir. Então, assim, ele tá lá. Ele não vai invadir, né? Então, ainda é parte de nós a decisão. E pra gente não estourar muito tempo e as pessoas não cansarem da nossa cara, porque a gente vai aí para mais umas 4 lives, 3 lives ainda pela frente, você disse que tinha uma surpresa. Então, você pode anunciar a surpresa e a gente faz o sorteio lá na última, entendeu? Pra gente amarrar esse povo aqui. Pode ser. Aí, assim, isso, daí, todos os que comentaram hoje, eu vou anotar, eu vou colocando no papelzinho para fazer igual o sorteio bem das antigas lá. Aí eu vou anotando no papelzinho, a gente faz o sorteio na última live, eu mostro ali todos, né? Todos os nomezinhos, e a gente faz o sorteio, e aí quem for o sortudo passa o endereço, não sei de onde vai ser, né? E a Jaque se vira. Beleza? Então eu queria deixar um espacinho para você mandar um beijo aí para o teu pessoal, para tua galera, para o teu pastor, né, que está aí presente. Se a gente falou alguma coisa, pastor, nos corrige depois, se a gente não está certo em alguma coisa. Mas esse espaço para você se despedir, e aí na semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente se encontra novamente para a gente falar sobre outro tema que também é polêmico, mas acompanhe aí na rede social que a gente vai estar postando o banner com o tema certinho, e como você vai proceder para você participar desse sorteio, que já que tem algo especial. Então fala tudo aí, que aí a gente já vai caminhando para o finalzinho. Tá certo. Então, vou agradecer aqui, primeiramente. Primeiramente, eu acho que eu vou falar sobre o sorteio, né? Então, assim, eu decidi, coloquei no coração que eu queria dar algo para as mulheres que estão escutando. E desculpe os homens que estão aí, mas vai ser as mulheres mesmo. A gente vai dar... Hoje a gente trabalha aqui com mesa posta, decoração, né? Então, eu quero dar para uma mulher um conjunto de mesa posta, que seria guardanapo e suplar. Então, lá no final a gente vai fazer. Eu acredito que a gente pode fazer. Eu acho que você devia de pegar todas as lives, escutar todas detalhadamente, e lá no final a gente faz uma pergunta. E aí, essa que responder essa pergunta embaixo, de acordo com o que foi falado nas lives, aí ela é a vencedora, ela vai ganhar. Eu acho que esse é o melhor. O que tu diz? Pode ser. O que tu me diz? Pode ser? Pode ser? Aprovado. Mas aí, todas elas participando até o final, e lá no final, elas que responderem a pergunta certa, aí elas ganham. Mas vai ser de acordo com o que a gente falou nas lives, então elas vão ter que ficar ligadas em todas elas, né? Quem não assistiu hoje vai ter que rever. Vai ter que rever, senão não vai ganhar, não vai conseguir. E aí eu quero deixar um abraço especial ali para o meu pastor, o Alírio, que está aí. E foi a peça fundamental na nossa vida, na vida do Roberto, né? Porque para a gente estar aqui hoje, eu sou assim eternamente grata por Deus ter usado a vida dele para nos abençoar, assim, né? Ele sabe nossa caminhada desde o início, ele sabe tudo que a gente passou. Então ele é o meu paizão, assim, vai continuar sendo sempre guardado no meu coração. Eu agradeço muito, muito, muito a ele. E as outras pessoas que estão aqui nos ouvindo também, um abraço, um beijo especial para quem parou aqui para assistir a nossa live, né? E para as pessoas que vão estar assistindo ainda, né, do decorrer do tempo aí, um abraço também, um beijo especial. E eu digo um recado assim final, eu digo para você, primeiramente, você precisa ter Jesus. E segundo, você precisa ter um marido que nem o meu, mas o meu é meu. Então, a gente vai ter que fazer uma live com ele para descobrir como ele é. Sim, você tem que trabalhar aí no coraçãozinho seu, dele, muita oração para ter um marido igual ao meu. Mas ele é meu, totalmente meu. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer a todos vocês. A Jaque, né, que aceitou esse desafio. Ai, meu Deus. Eu vi que a Carla tá ali presente. Quero dar um beijão, assim, mandar um beijão para nossa prima, a Carlinha. Nossa prima, a Geise ali também, né? A Geise. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Pro pastor ali, né, pastor? Suiane, acredito que é do teu pessoal. Sim, da nossa igreja. A Maeva também da nossa igreja. Maeva. Pro Roberto, né, que tá ali cuidando das crianças. A Sheila. A minha pastora ali, a pastora Ludmara também. Então, para não esquecer de ninguém, para todos que estão aí, todos que virão. Então, até semana que vem.
Segunda-feira, anota na agenda, live com a Jaque. E presta atenção, vai tomando nota de tudo, que a última live vai ter prova, hein? E quem passar na prova, for o sortudo, vai levar um super presente ali da Amarelinha Eventos agora, né? Vocês mudaram o Amarelinha Eventos, locação. Então, assim, depois eu vou colocar ali certinho o site, eu já tinha colocado na chamada, mas eu vou colocar o site, o contato para quem é aí de Blumenau, quando precisar de um socorro, de um help, corre ali, que a Jaque socorre vocês. E eu quero agradecer a Deus, né, porque Ele nos permitiu abrir os olhos hoje, e nos deu mais uma vez a chance de acertar. E para você que hoje amanheceu e só errou o dia todo, pede perdão pro Senhor, amanhã você vai ter mais uma chance, né? Mais uma chance de abrir seus olhos e viver novamente. Eu queria me despedir, deixar vocês aqui com Jesus no coração, que Ele entre na sua casa, que Ele entre na sua vida, e que você decida isso, né? Porque Ele não vai arrombar. Que você decida abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa, do seu casamento, para que Jesus ele entre. E muito obrigado, Jaque. Dá um abraço no Roberto, em todos os pequenininhos aí. E até segunda. Até segunda. Beijão, Obrigada tá? pelo convite. Beijo. Tchau. Tchau.